Meus amados, abramos as nossas Bíblias no livro de Lucas. Hoje nós estaremos encerrando essa campanha, orando pelo mês de novembro e de dezembro. É isso mesmo? Alô? Amém? Novembro e dezembro, né? Glória a Deus por isso. Todos encontraram Lucas 24, capítulo 24, verso 13. É uma passagem bastante conhecida dos irmãos, que é sobre os discípulos no caminho de Emaús. Diz assim a palavra de Deus: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou quais. E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que estas coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. E então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Amém? Glória a Deus. Pai Santo, nós te louvamos, ó Deus, nós te adoramos, ó Pai,
não por aquilo que tu podes fazer, mas por aquilo que tu és. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador, Pai amado. E nós estamos aqui, Senhor, para prestar a Ti a nossa adoração, a nossa gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor faz, e pela fé, por tudo que ainda o Senhor há de fazer no nosso meio, Pai amado. Mas Santo, eu quero te agradecer, Senhor, por essa campanha da qual o Senhor nos concedeu, Senhor, pela vitória da qual nós alcançamos, ó Pai, até o dia de hoje, Senhor, apresentando ao Senhor os nossos trabalhos, os nossos intentos, os nossos sonhos, os nossos projetos, os projetos da nossa igreja, Senhor, para o ano que se inicia, o ano de 2019, crendo, Senhor amado, que da mesma forma que o Senhor nos conduziu no ano de 2018, da mesma forma da qual o Senhor nos sustentou no ano de 2018, assim também será, de uma forma plena, de uma forma abundante, de uma forma maravilhosa também no ano de 2019, porque o Senhor não muda e no Senhor não tem variação, e o que o Senhor tem para nós é o melhor, Senhor. Assim nós oramos e assim nós cremos e te agradecemos no nome de Jesus, amém. Amém, amados. Meus queridos, já fazem uns 9 a 10 anos, mais ou menos, que a gente vem, todo ano, ano após ano, a gente vem fazendo essa campanha de oração, da qual nós entramos logo no começo do ano, na presença do Senhor, apresentando a Deus os nossos projetos, apresentando diante do Senhor aquilo que está no nosso coração. Nós cremos que o amém vem do Senhor, os sonhos vêm do nosso coração, mas o amém vem do Senhor, e nós como igreja, nós como cristãos, nós apresentamos ao Senhor os nossos sonhos, os nossos projetos. O ano passado foi um ano, para a nossa igreja, foi um ano de vitória, irmãos, um ano de bênção. Nós tivemos várias conquistas nesta igreja, não só no âmbito material físico, né, que foi a nossa reforma que nós conseguimos fazer no ano passado, mas também por vidas que se converteram, pessoas que se desceram as águas. Isso foi tudo uma vitória que houve no decorrer do ano de 2018, pessoas que foram curadas, pessoas que foram convertidas. Eu creio que nesse ano de 2019, pela fé, vai ser melhor que o ano de 2018, pela fé, eu creio. É verdade que algumas coisas das quais nós apresentamos ao Senhor no ano que se passou, elas não aconteceram. É verdade que algumas coisas ficaram à beira do caminho. É verdade que algumas coisas até nos frustraram, até mesmo nos frustraram, nos decepcionamos, né, com algumas coisas no ano que se passou. Mas eu te pergunto, deixou de agir o Senhor? Não. O Senhor esteve sempre conosco, Ele está sempre conosco, e Ele estará sempre conosco. Não importa o que acontecer, amado, a gente pela fé vai sempre declarar: até aqui nos ajudou o Senhor. Pela fé, ainda que nem tudo esteja de acordo com aquilo que nós projetamos, mas pela fé, assim nós cremos. É sobre isso que eu quero falar com os irmãos, pautado nesta palavra. O que aconteceu também com esses 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús? Jesus, Ele não só tinha os 12 apóstolos, Ele tinha mais, mas eram discípulos. Marcos 10, acho que é Marcos 10 ou 9, diz que Ele tinha 70 ou mais de 70 discípulos que acompanhavam Jesus. Jesus, Ele escolheu de 70, Ele escolheu 12 para andar perto dele. Desses 12, Ele escolheu 3 para ficar junto dele, e desses 3, Ele escolheu um, que foi João, para poder deitar no seu peito, fazer as suas confissões. Mas tinham mais discípulos, pessoas que acompanhavam o que Jesus fazia, viam os milagres que Jesus fazia.
E dentre esses 70 discípulos, fala desses 2 discípulos de Emaús, que também eu creio que acompanharam Jesus em meio aos seus milagres, em meio às suas andanças ali em Jerusalém. E esse episódio, ele acontece 7 dias mais ou menos, depois de que eles viram Jesus entrando em Jerusalém, montado no jumentinho, um jumentinho virgem, que nunca havia sido montado. É estranho, porque um animal, né, que nunca foi montado, ele estranha, ele não permite que alguém monte em cima dele, ele pula, né, ele rejeita. Mas Jesus disse que montou, a palavra diz que Jesus montou num jumentinho virgem e entrou. Eu entendo com isso aí, amados, que Jesus, ele tem a primazia em todas as coisas, ele tem que ser o primeiro em todas as coisas. Se você não colocar Jesus em primeiro lugar na tua vida, nos teus negócios, nas tuas finanças, no teu casamento, a coisa tende a ir de mal a pior. Jesus tem que ser o primeiro, amados. Buscai a Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus tem que ser o primeiro da lista. E eles viram, quando Jesus estava entrando com o jumentinho em Jerusalém, e o povo aclamando: Hosana das alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E os discípulos cutucavam um ao outro, falavam: olha, que estão dizendo de Jesus, estão aclamando ele rei. Eles falaram: se a entrada em Jerusalém, que a Bíblia chama da entrada triunfal, já foi dessa magnitude, imagine então quando ele for coroado rei de Israel. E eles começavam a pensar, imaginar como seria esse governo de Jesus sobre o povo de Israel. Mas de repente, esse foi o domingo de Ramos, no qual Jesus entrou montado no jumentinho. Na quinta-feira, na sexta-feira, quinta-feira de madrugada, começou todo um tumulto, do qual eles também viram esse acontecimento, porque na sexta-feira seria o dia de Páscoa, onde seria imolado o cordeiro, onde o cordeiro seria sacrificado para a comemoração da Páscoa. E eles, esses 2 discípulos, certamente estavam também em Jerusalém, por causa da Páscoa. E lá eles viram o decorrer, o martírio de Jesus, o sofrimento de Jesus, aquele que o povo proclamou rei, aquele que fez milagres, aquele que curou, aquele que fez sinais e maravilhas, de repente é açoitado, de repente é humilhado, chicoteado, carrega uma cruz pesada, e é colocado na cruz, morto pelos nossos pecados. O que passou na cabeça desses 2 discípulos? Aquele que se dizia rei dos judeus, aquele que se dizia filho de Deus, de repente nessa situação. Isso tudo ocorreu numa sexta-feira, era dia de Páscoa, dia de comemoração, dia de alegria. Por causa da Páscoa, eles comemoravam a Páscoa em memória à libertação, a saída do povo do Egito. Então era um momento de alegria, um momento de festa, mas para eles viram tudo ao contrário. Os sonhos, a visão que eles tinham, se perdeu. E eles se decepcionaram. Isso aconteceu na sexta-feira. No domingo de manhã, aliás, domingo à tarde, eles saíram de volta às suas casas. Está tudo perdido. Não temos mais esperança. Se fizerem os com mestre, quem dera nós. Eu lembro que quando o Lula se tornou presidente pela primeira vez, eu me alegrei, que eu votei nele. E, aliás, eu votei todas as vezes que ele se elegeu, eu votei nele. Quando ele tomou posse, todo mundo, eu cheguei a ouvir o pessoal falar: agora o Brasil é nosso, Lula. Não sei se vocês lembram disso. O pessoal estava numa empolgação.
agora esse país vai para frente, agora vai corrigir esse país, agora vai acertar esse país, não é? Passado alguns anos a gente vê o buraco que a gente entrou. A gente vê o que aconteceu no nosso país. Mas eu te pergunto novamente: perdeu Deus o controle da situação? Não. Ele controla todas as coisas. Ele jamais é surpreendido. Ele jamais pode ser surpreendido por causa da sua onisciência. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece o teu passado, Ele conhece o teu presente e sabe do teu futuro. Tudo está nas suas mãos. Ele controla todas as coisas. Mas você pode me perguntar: mas como pode um governador como um presidente como o Lula deu esse rombo no país, fez esse buraco, essa falcatrua toda que foi feita no nosso país? Como é que Deus permite acontecer uma coisa dessa? A gente pode perguntar isso. Às vezes, amados, tem machucado, às vezes a gente se machuca, e quando seca fica uma casca em cima, não fica? Aquele sangue seco, né? Fica aquela casquinha em cima, mas lá dentro está machucado ainda. Lá existe ainda um ferimento. E para curar aquele ferimento, muitas vezes é necessário você tirar aquela casquinha. Ah, não é? Tirar aquela casquinha, e dói para tirar a casquinha, e muitas vezes sangra até você tirar a casquinha. Eu começo a entender e ver Deus arrancando a casquinha da nossa nação, para que venha sair tudo aquele pus, toda aquela sujeira, que é o que está acontecendo no nosso país, que já aconteceu, está acontecendo aí. Não vou dizer que o Bolsonaro é a cura, não. A nossa cura é Jesus Cristo. Amém, amados? Ele usa homens, né? Ele usa homens e meios, mas Deus sempre vai estar no controle de toda e qualquer situação. Às vezes nós não entendemos a Deus, às vezes nós não compreendemos o agir de Deus, nós não compreendemos, muitas vezes até brigamos com Deus e nos decepcionamos. Por quê? Eu coloquei aqui como título desse sermão, amados: Emaús, o caminho dos desapontados. Os desapontados. Esses discípulos que viram o Messias, que viram os seus milagres, que viram as suas promessas: destrua o templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Eles pensavam que era o templo, a igreja. Não compreendiam o que Jesus estava falando. Esses que viram os milagres que ele realizou, curando cegos de nascença, coxo de nascença, eles esperavam que Jesus ia fazer um estardalhaço em Israel, um povo opresso pela nação romana. Eles esperavam que Jesus ia abafar no meio deles, ia levantar eles, ia levar eles para a glória. Mas não foi isso que aconteceu. Quando eles olham para um Cristo abatido, machucado, açoitado, humilhado, eles se decepcionam. Lá no verso 21 diz assim: ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já o 3º dia e tais coisas sucederam. Se decepcionaram. Eles esperavam uma coisa de Jesus e aconteceu outra. Não são poucos entre nós que muitas vezes também se decepcionam com Deus, quando vê o seu casamento indo à bancarrota, quando vê o seu filho indo às drogas, aquele filho que você criou desde pequenininho, levou na escola bíblica dominical,
ensinou os caminhos do Senhor, mas de repente, tudo cai por terra. Perdemos a esperança, ficamos decepcionados. Mas o que aconteceu? O que eu fiz de errado? É decepção. Esses homens não eram diferentes de nós, e nós também não somos diferentes desses homens. Mas é o que eu quero dizer para você, meu amado, que em toda e qualquer situação, Deus está no controle de todas as coisas. Ainda que você não atingiu o teu objetivo, ainda que as coisas não aconteceram da forma da qual você planejou ou projetou, ou se preparou para ela, Deus tem os seus meios de trabalhar conosco. Deus tem a sua forma de fazer com que nós venhamos a crescer, de nos moldar. Muitas vezes Deus permite situações nas nossas vidas que nos traz crescimento. Não são fatos que é para derrota, mas são fatos que é para vitória, para crescimento. A pedagogia de Deus muitas vezes é no deserto, e o deserto é ruim. Estar embaixo do sol escaldante, quente, um sol que pega fogo. Ninguém quer ir para o deserto, amados. Eu não quero ir para o deserto. Eu quero sombra e água fresca. Mas muitas vezes Deus permite que nós venhamos passar pelo deserto. Deus muitas vezes permite que algumas coisas aconteçam no nosso meio, que é para a gente crescer, que é para a gente aprender e entender que só Ele é Deus. Só Ele tem o domínio de todas as coisas. Tem situações na vida da gente que parece que a gente perdeu o tato, perdeu o domínio, não tem mais o que fazer, você não consegue fazer mais nada. E aí que nós devemos reconhecer a potente mão de Deus. Aonde você não pode ir, Ele pode. Aquilo que você não pode fazer, Ele pode fazer, porque Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Então, amado, esteja você decepcionado ou não, aconteceu da forma que você esperava ou não, creia numa coisa: Ele tem domínio sobre todas as coisas. E o que Ele está fazendo agora, talvez você não entenda, talvez você não compreenda, mas o que Ele está fazendo é para o teu bem. O que Ele vai fazer é para o teu bem. Amém? Não se entristeça com o Senhor. Houve um tempo que Israel também, Israel como nação, eles se decepcionaram com Deus. A nação eleita, a nação da qual Ele tirou do Egito com o braço forte, uma nação que viu milagres, sinais e maravilhas das quais Deus realizou por causa deles. E eles se achavam um povo exclusivista, era um povo exclusivo de Deus, era a menina dos olhos de Deus, ninguém toca nela. Mas de repente Deus permite que eles vão para a Babilônia, são presos pela Babilônia. Lá eles se recusaram a cantar ao Senhor. Eles penduraram lá suas harpas, penduraram lá os seus instrumentos, se recusando a cantar ao Senhor, cantar louvores ao Senhor. Estavam decepcionados, estavam desgostosos com Deus, porque Deus havia permitido que eles passassem por aquela humilhação, passassem por aquela situação. Seus filhos estavam escravizados, suas mulheres foram presas, foram levadas como escravas. Eles estavam decepcionados com Deus. Mas será que foi Deus que errou? Será que foi Deus quem falhou? Não, o erro foi deles mesmos. Eles, ao invés de confiar em Deus, eles confiaram nos egípcios, no Egito, achando que o Egito ia livrar eles da Babilônia. Fizeram as coisas erradas, estavam sofrendo as consequências dos seus erros, das suas atitudes. Mas Deus estava trabalhando o caráter de Israel, Deus estava trabalhando a fé de Israel. Muitas vezes Deus também está trabalhando a nossa fé em meio à dificuldade, em meio às dores, em meio às decepções, em meio aos conflitos.
Deus está trabalhando a nossa fé, trabalhando o nosso caráter, mas Ele nunca perdeu o controle da situação. Esses discípulos, eles não tinham discernimento, eles não conseguiam discernir uma coisa da outra, eles não entendiam o propósito de Deus, mesmo andando com Jesus, mesmo ouvindo Jesus durante 3 anos e meio, eles não conheciam, não sabiam discernir. Nós muitas vezes também brigamos com Deus, amados, porque não temos discernimento, porque não o conhecemos como verdadeiramente Ele é. Muitas vezes achamos que Deus nos abandona. Como? Deus nunca nos abandonou. Deus sempre esteve perto de nós, sempre está perto de nós, e sempre estará perto de nós, porque Ele prometeu. Mas nós muitas vezes brigamos com Deus, amados, porque nos falta discernimento. Amados, eu sempre digo, nós temos 3 fontes de inspiração. Uma é humana, 2 divina, 3 demoníaca. 3 fontes de inspiração. Aquilo que Deus faz é bom, é perfeito e agradável, não se discute isso. Aquilo que o homem faz, muitas vezes a gente erra, comete alguns erros, comete alguns pecados, e tem gente que joga a culpa no diabo. Foi o diabo, não foi, pode ter sido que foi, pode até ser que foi. É que nem o caso de Adão e Eva no paraíso. Lembra? Eva viu a fruta e viu que era boa para comer, e ela comeu a fruta. Chamou Adão e deu para Adão, e Adão comeu a fruta. Quando Deus pergunta: aonde vocês estão? E Deus descobre, ou dá a entender que se descobre, que eles comeram da fruta do conhecimento do bem e do mal. E ele pergunta para Adão: Adão, mas quem mandou você comer essa fruta, Adão? Ah, foi ela, foi essa mulher que você me deu. E ainda joga a culpa em Deus também. Essa mulher que você me deu, você não sabia o que estava me dando. Eva, por sua vez, não foi você não, Daniel, né? Apontou para a serpente, jogou a culpa para a serpente, e a serpente, por sua vez, olhou para trás, não viu ninguém, teve que assumir a culpa. Foi eu mesmo. Nós, amados, muitas vezes nós assumimos o que fazemos. Existem causas e efeitos, ação e reação. Às vezes sofremos por causa do fruto da nossa desobediência, fruto das nossas atitudes, e achamos que Deus é o culpado, achamos que Deus é quem falhou, quando no fundo sabemos que não foi Deus, mas foi uma falha da nossa parte, porque Deus não erra, amados. Deus não erra o propósito, Deus não erra o objetivo. Deus, Ele acerta em todas. Nele não tem variação, não tem falha. Agora, dizer que o diabo é o culpado por todas as coisas? Não, amados. Nós também temos a nossa parcela de culpa. A ideia é lançada, porque a cabeça da gente, ela voa, os pensamentos ela voa. Agora, o executar está no teu domínio, está no teu controle. E se deixarmos ser levados pelas más influências, nós vamos fazer aquilo que não devemos, decepcionando assim a Deus e sofrendo as consequências por isso. Aí as coisas vão de mal a pior, aí as coisas não dão certo, Deus me abandonou.
não temos o discernimento. Às vezes o casamento está dentro de mal a pior, e achamos que é algo espiritual, ou algo, não, é algo comportamental, muitas vezes, que precisa de correção, precisa de acerto. Ter discernimento daquilo que é físico e aquilo que é espiritual. Tem coisas que dependem de nós. A bênção de Deus, a bênção de Deus, ela é condicional. Ela é condicional. Existem dois caminhos: o caminho da bênção e o caminho da maldição. Cabe a nós escolher. Se eu seguir o caminho da bênção, eu vou ser abençoado. Se eu de repente decidir por outro caminho, a consequência é minha. Quem culpa Deus? Não. O que faltou para esses discípulos? Discernimento. Muitas vezes falta para o povo de Deus, para nós, povo de Deus, discernimento. Se nós conhecermos mais a Deus, andarmos mais perto de Deus, a gente vai entender a vontade dEle, a gente vai entender o agir dEle. Num relacionamento, num casamento, quanto mais você anda com o teu cônjuge, mais você conhece ele. Você conhece o teu cônjuge até pelo cheiro, e tem uns cheiros assim que você conhece de longe, não é verdade? Mas isso vem com o tempo, o amadurecimento, o tempo de relacionamento, é ou não é? No começo é tudo meio estranho, é tudo meio diferente, mas depois você sabe detalhe por detalhe qual é a maneira da pessoa agir, da pessoa fazer, da pessoa deitar, da pessoa levantar. Você acaba com a convivência, conhecendo em detalhes a pessoa. Andar com Deus também. Muitas vezes nós não conhecemos a Deus, muitas vezes não entendemos o agir de Deus, porque muitas vezes não andamos próximo de Deus, ou próximo à sua palavra. Para andar com Deus é necessário conhecer a tua palavra, que através da sua palavra, porque a palavra de Deus é o raio-x de Deus, mostra o caráter de Deus, a forma de Deus agir. Jesus, andando com esses dois discípulos, ele entendeu que esses dois discípulos estavam dispersos. Quando todos estavam lá em Jerusalém, eles estavam lá em Emaús, indo para Emaús. Estavam meio que perdidos, desorientados. O que ele faz? Leva ele às Escrituras. E começando por Moisés, correndo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Às vezes, quando nós não estamos entendendo o que está acontecendo, às vezes, quando nós não compreendemos aquilo que nos norteia, a gente deve recorrer às Escrituras. A gente deve recorrer à palavra de Deus, porque nela a gente vai ver qual o propósito de Deus, já vai entender qual o agir de Deus, qual a forma da qual Ele age, qual é a maneira da qual Ele trabalha, qual o propósito dele sobre a tua vida. Tem gente que fica orando. Qual o propósito dele na minha vida? O que Deus quer de mim? A Bíblia é a boca de Deus aberta, mas quando eu conheço a palavra de Deus, eu conheço a Deus. Quando eu examino as Escrituras, eu estou examinando o coração de Deus. Eu estou esquadrinhando os pensamentos de Deus, a mente de Deus. Se eu passar a entender, se eu passar a andar mais com Deus, se eu passar a conhecer mais a Deus, eu vou entender e compreender os fatos que muitas vezes acontecem na minha vida. Eu vou compreender qual é a vontade de Deus, qual o tempo de Deus, qual o propósito de Deus nessa situação. É necessário ter crescimento. Para crescer, eu preciso conhecer a Deus, eu preciso andar com Ele. Para entendê-lo, eu preciso conhecê-lo mais profundamente.
Às vezes nós ficamos brigando com o tempo, às vezes a gente fica brigando com Deus por causa do tempo, que a gente quer tudo no estalar de dedo. Mas quando a gente fala de tempo, amados, e a gente olha para a Escritura, eu olho para Noé. Noé recebeu a promessa de que a terra ia ser inundada. Quantos anos levou? É chão. Foram 100 anos. 100 anos. Depois da promessa, choveu. 100 anos só. Rapidinho. Abraão recebeu a promessa. Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. No dia seguinte, no mês seguinte, a esposa estava grávida? Não. Ele esperou durante 11 anos. Depois de 11 anos, ele deu a primeira cabeçada. Não soube esperar. Teve o Ismael com a concubina. Errado, não soube esperar. Levaram-se 25 anos para se cumprir a promessa na vida dele. José esperou 13 anos. Teve um sonho, que é estar sobre a sua família, governando, comandando a sua família. Foi de um dia para o outro? Não. Levaram 13 anos. E durante esses 13 anos, foi 1000 maravilhas. Viveu no mar de rosa? Não. Era Deus trabalhando o caráter de José, trabalhando a sua fé. Talvez nem José também entendesse o que estava acontecendo, qual é o processo de Deus, mas tudo estava caminhando para que acontecesse a vontade, o propósito e a realização do projeto de Deus na vida de José. Tempo. Quando a gente fala de paciência, a gente lembra de quem? Jó. Vai ter paciência assim, não é? Deus o provou. Deus permitiu que ele passasse por toda aquela situação, para ver o que ele ia fazer, para ver o que ele falaria, para ver se ele blasfemava contra Deus. Perdeu tudo, perdeu a família, perdeu os seus bens, mas ele não blasfemou contra Deus. Ele não reclamou contra Deus, ele não denunciou contra Deus. Era Deus moldando o caráter de Jó. Quando a gente fala de paciência, eu lembro de Simeão. Simeão havia recebido uma promessa de que ele só morreria depois que os olhos dele contemplassem o Messias. É Lucas 2. E quando ele vê Maria e José levando o menino Jesus para apresentar no templo, ele olha e o Espírito Santo revela: eis aí o Messias. Ele contempla e glorifica a Deus. Senhor, pode despedir teu servo, porque os meus olhos contemplaram o meu Redentor. Promessa de Deus, amados. Esperou a vida inteira para ter essa visão. Quando a gente vai falar de milagre, eu olho para Naamã, um homem que era o segundo do seu reinado, um homem de poder, um homem de status, mas era leproso. A sua cura foi dada somente quando ele entrou no Rio Jordão e mergulhou no Rio Jordão 7 vezes. Um rio sujo, um rio lamacento. Era Deus moldando o caráter de Naamã, humilhando. E às vezes na humilhação, amado, em meio às dificuldades, muitas vezes é Deus nos lapidando. Aí a gente vai conhecendo a Deus, a gente vai entendendo a Deus no meio das dificuldades. Quando eu falo de milagre, eu lembro de Eliseu multiplicando a botija, o azeite da botija, mostrando que Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que você pede e imagina. Deus é poderoso
para fazer grandes coisas, grandes milagres. Eu olho para as Escrituras e vejo a potente mão de Deus agindo e trabalhando na vida das pessoas, da mesma forma que trabalhou na vida deles, pode trabalhar na tua, pode trabalhar na minha também, pela fé. Quando falo de milagre, eu lembro da mulher que teve o seu filho ressuscitado, o filho da viúva de Naim, é isso? Que teve o seu filho ressuscitado, aquele que talvez seria a única esperança que ela tinha, e mesmo depois de morto, Jesus vai lá e cura e ressuscita o seu filho, ressuscita a sua esperança. Amados, você pode até pensar que você chegou no fundo do poço, ou vai chegar no fundo do poço, eu não sei, mas mesmo no fundo do poço, ainda existe uma esperança, e essa esperança é Jesus. Quando fala de milagre, a gente está falando das Escrituras. Eu lembro que Jesus ressuscitou a Lázaro, 8 dias, 8 dias? Eu queria ajudar um pouco, né, mas 4 dias depois de morto, amado, ressuscita. Então, meu querido, você fez uma campanha de oração aqui. Não sei quantos dias você veio aqui, não sei se você está desde segunda-feira até o dia de hoje, não entendo, para mim não interessa, não importa. O que importa é a tua fé, o que importa é a tua convicção, e o que importa é a tua esperança, é a tua comunhão para com Deus. Então eu não sei, nós como igreja temos um propósito de orar pelos ministérios, orar pelos trabalhos da igreja, orar pelos nossos líderes, nossos pastores, os trabalhos que aqui são realizados. O que Deus vai fazer? Eu não sei, mas eu sei o que Ele faz é bom, eu sei o que Ele realiza é bom, e nessa fé eu descanso. Não sei o que nos aguarda para o ano de 2019, não sei, nossa visão é limitada, mas Ele conhece todas as coisas. Eu não sei o que você tem apresentado diante de Deus, eu não sei quais são os projetos quais você tem diante de Deus, não sei também qual a forma da qual o Senhor vai trabalhar em cima desses projetos, mas não coloque Deus numa redoma. Ele só pode trabalhar assim. Eu só vou entender que é Deus trabalhando se Ele abrir aquela porta daquela empresa, daquele trabalho, daquele jeito que eu imagino. Eu só vou entender que Deus está trabalhando na hora que aparecer aquele carro dessa forma, assim, assim, assado. Eu só vou entender. Não, meu amado, não coloque Deus numa redoma. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer e com quem Ele quer. Por isso, meu amado, quero deixar essa palavra no teu coração. Deus jamais decepcionou alguém. Nunca decepcionou, nunca decepciona e nunca decepcionará aquele que nele confia. Você acredita nisso ou não? Então, meu amado, eu quero aqui fechar essa semana de oração com essa palavra. Tenha ela no teu coração. Deus nunca irá te decepcionar. Não pense que Ele é a lâmpada do jardim lá, como que é o gênio da lâmpada, né? É isso. Plim, 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 plim. Bate 3 vezes na lâmpada e fala: faz os teus pedidos que você quer e será realizado. Não, Deus não é assim. Nós apresentamos diante de Deus os nossos anseios, os nossos sonhos, e cremos que Ele vai trabalhar em nosso favor. Cremos assim, porque Deus, Ele quer o teu bem, porque Ele é teu Pai, e o Pai quer o bem do seu filho. Mas a forma da qual Ele vai trabalhar, é necessário que você
esteja com o teu coração preparado para receber aquilo que Deus tem para você. Porque não adianta você pedir, você implorar, você sonhar, você imaginar, mas se teu coração não estiver apto, aberto, preparado para receber aquilo que Deus tem para você, é perigoso, a coisa não anda bem. Então prepara o teu coração, esteja receptivo para aquilo que Deus tem para você, compreenda o agir de Deus, creia pela fé no agir de Deus, porque Ele tem o melhor para nós. Amém, igreja? Vamos colocar de pé. Quero aqui estar orando com os irmãos. Antes de orar pelos meses, eu quero aqui orar pela tua vida, orar pela minha vida, e apresentar diante de Deus, e agradecer diante de Deus a tua família, os teus sonhos, os teus projetos, teu casamento, tua vida financeira. Eu quero apresentar diante de Deus. Feche os teus olhos. Pai amado, nós, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos como igreja do Senhor. Estamos aqui reunidos como família de Deus, ó Pai, porque Tu és bom, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Pai amado. E nós nos alegramos, ó Deus, por podermos estar na Tua presença, desfrutar, ó Deus, da Tua companhia, desfrutar, ó Deus, da Tua palavra, Senhor. Que através do Teu Espírito Santo, Pai, nós viemos conhecer mais e mais o Senhor no decorrer deste ano. Que no decorrer deste ano, ó Pai amado, nós possamos andar mais próximos do Senhor, para que venhamos entender o Teu agir, para que venhamos compreender a Tua vontade, Pai amado. Em nome de Jesus, ó Deus, abre o nosso entendimento, ó Senhor. Abre, Senhor, a nossa percepção espiritual, Senhor amado. Caia por terra, Senhor meu Deus, toda barreira, toda dificuldade, caia por terra, Senhor, tudo aquilo que nos retarda, que retarda a Tua bênção, a Tua promessa sobre as nossas vidas, Senhor. Toda dúvida, todo questionamento, toda falta de compreensão, caia por terra no nome de Jesus. Pai amado, que o Senhor nos dê um entendimento, que o Senhor abra o nosso coração espiritual, para que possamos entender, ó Pai, qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Que nós, ó Pai, venhamos parar de confrontar ao Senhor, de questionar ao Senhor, de fazer com que o Senhor venha trabalhar da forma da qual nós pensamos, da forma da qual nós queremos. Que não seja da nossa forma, mas que seja segundo a Tua vontade, segundo a Tua graça, segundo a Tua misericórdia, Pai amado. No nome de Jesus, ó Pai Santo, eu apresento aqui as famílias desta igreja, Senhor. Apresento, ó Pai amado, aqui as petições que foram aqui realizadas, Senhor. E o Senhor, meu Deus, conhece a todas elas, Senhor. E o Senhor sabe o tempo de cura, o Senhor sabe o tempo da providência, o Senhor sabe, ó Pai amado, moldar o nosso caráter, a nossa fé, Pai amado. Oh Senhor, meu Deus, toma nas Tuas mãos, Senhor, a cada oração, toma nas Tuas mãos, ó Pai amado, a cada irmão, a cada irmã, Senhor amado, em nome de Jesus, ó Pai. Que eles venham entender, ó Pai, que eles venham compreender o Teu agir, Pai, que eles confiem, que eles esperem, que eles descansem no Senhor, porque aquilo que o Senhor tem para nós é bom. Pensamentos de paz o Senhor tem para nós, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai amado. Concede-nos, ó Deus, a Tua benevolência, Pai, no nome de Jesus. Pai, socorre, Senhor, aquele que está em dúvida, aquele que está com o seu coração abatido. Socorre, Pai amado. Oh Senhor, meu Deus, que o Teu Espírito Santo, que é doce, que é manso,
possa tomá-lo nas tuas mãos, nos teus braços, Senhor, que ele possa sentir o teu afago, o seu sussurrar, ó Pai amado, dizendo ao seu coração: eis que estou contigo todos os dias, eis que não abro mão da tua vida. Em nome de Jesus, que os ouvidos dele estejam atentos à tua voz, ó Pai amado, que caia por terra o medo, a insegurança, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque até aqui nós podemos dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos abençoou. Em nome de Jesus, ó Pai, eu quero abençoar a vida do meu irmão, quero abençoar a vida da minha irmã, Senhor, abençoar as famílias desta igreja, Senhor, no nome de Jesus. Que o Senhor, meu Deus, continue, Senhor, a ser o sustentador, o provedor nosso, Senhor, a cada dia, no nome de Jesus. Que nós, ó Pai amado, não sejamos como folha seca, levados para um lado, para outro, hoje cremos, hoje não cremos. Os pés estão firmados sobre a rocha, essa rocha que é Jesus Cristo, esta rocha que é a tua palavra, Senhor, que nos dá sustentação, que é o nosso alimento, que é o nosso fôlego, ó Pai amado. Em nome de Jesus, ó Deus, eu abençoo a vida de cada um, Senhor. Eu abençoo, ó Pai amado, as famílias aqui apresentadas, e que o Senhor, pela tua infinita graça e misericórdia, esteja atento, ó Pai amado, ao nosso clamor. Assim nós oramos e assim nós cremos, no nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Nós vamos estar orando, amados, no mês de novembro e dezembro. Maior consagração à oração, orar pela unidade entre os irmãos. É na unidade que Deus trabalha, amados. É na unidade. Eu sempre tenho dito isso à liderança, né, a liderança dessa igreja, que Deus trabalha em unidade, e a bênção de Deus é derramada quando há unidade. Quando nós não fazemos algo buscando a nossa própria glória, quando fazemos algo buscando o nosso destaque, mas quando nós fazemos algo que é para o reino, que é para a glória de Deus, isso é unidade. Quando nós somos movidos pela mesma palavra, pelo mesmo Espírito e pela mesma fé, isso é unidade. Então que nós possamos, como igreja, estarmos unidos. Liderança e pastores, amados, eu louvo a Deus pela liderança dessa igreja, pela diretoria dessa igreja, que tem me apoiado, que tem nos apoiado, tem nos ajudado, assim como foi no ano de 2018, tenho certeza que também será no ano de 2019, nos ajudando a realizar essa grande obra da qual o Senhor nos incumbiu, não é? O Senhor nos colocou aqui, no bairro Assunção, amados, nesta rua, que se chama Rua Cristóvão de Barros. Deus nos colocou nessa rua, porque Ele tem propósito para esta rua, para essa comunidade, que Ele nos ajude, a realizar essa grande obra, esse grande projeto do qual Ele estabeleceu esta igreja nesse lugar. Orar pelo culto de Natal, esse ano foi uma bênção. Nós tivemos aí o nosso coral que esteve cantando aí no Golden Square, né? Foi uma bênção, foi muito gostoso, foi um momento gostoso aqui na igreja também, né? Bastante visitantes que vieram nos prestigiar, e foi uma bênção no final desse ano, não é? Então vamos orar para que o culto de Natal também seja uma bênção no ano de 2019. Orar pelos ministérios, teologia. Amados, nós temos aqui uma classe de teologia, já fazem 4 anos e meio deles, 4 anos, 4, né? 4 e meio, né? Então, 4 anos e meio o nosso curso de teologia. E eu louvo a Deus pelo interesse dos irmãos. Quando a gente lançou
propósito estava no nosso coração, era para os obreiros, preparar os obreiros, né? Mas houve mais adesão da igreja do que dos próprios obreiros. E eu louvo a Deus por isso. E até os dias de hoje, aí, já fazem 4 anos e meio, a gente tem aí essa classe de teologia, aprendendo junto com os irmãos aí a palavra de Deus. E Deus tem nos abençoado, graças a Deus. Que os irmãos orem nesse sentido. Louvor, oh glória, mas eu louvo a Deus pelo nosso grupo de louvor. Quando eu falo isso, mas eu sei que eu estou falando. Né, Cátia? Eu sei que eu estou falando. Que houve um tempo, amados, que a gente fazia o culto aqui de quarta-feira à capela. Que não tinha quem tocava, não tinha quem. Uns estudavam, outros tinham faculdade, outros trabalhavam, e a coisa não. E a gente orava nesse sentido: Senhor, manda obreiros para essa igreja, manda cearense, baiano, sei lá o que for, mas manda para essa igreja. E eu vejo, hoje em dia, eu vejo os grupos louvores aqui, eu vejo que é a resposta de Deus, amados. Resposta de Deus. Ontem chegou um pessoal aí, mais tarde, dizendo que a gente estava no estúdio. Estúdio? No estúdio. Estavam ensaiando no estúdio. Pode uma coisa dessa, Deus? Um grupo de louvor ensaiando no estúdio. Então, amados, eu louvo a Deus por isso. Isso é resposta de oração. Que Deus continue a abençoar esse grupo de louvor. E a sua liderança também, em nome de Jesus. Dando graça. Hoje nós temos tantos instrumentistas, né? Pessoal que toca. Então, mas olha a Deus pela vida deles, né? Em nome de Jesus. Os eventos que serão realizados, não só no decorrer do ano, do mês de dezembro, mas em todo o decorrer do ano, né? Os eventos que forem realizados aqui na igreja, apresentam ao Senhor, para que haja conversão, que haja alegria no nosso meio e adoração, em nome de Jesus. A sonoplastia, amado, que só Deus dá causa. Essa sonoplastia é uma bênção. Vou profetizar aqui em nome de Jesus. Não, está melhorando, glória a Deus, é bênção. O pessoal, coitado, tem se esforçado, né? Porque tanta. Mexer com parte elétrica, eletrônica é complicado, mas eu tenho visto aí o povo se esforçando, e eu louvo a Deus pela vida desses sonoplastas, né? E também pela nossa zeladoria, as pessoas que cuidam daqui da igreja. E a pessoa que encabeça aqui é a Deise, a nossa irmã Deise. A Deise, irmão, ela tem um zelo por essa igreja aqui, que eu louvo a Deus pela vida dela. Enquanto a gente às vezes está lá fora, assim, ela está preocupada que a igreja, que está chovendo aqui, você veio enxugar, não tem hora de trabalho, não tem dia. Eu louvo a Deus pela vida dela, que isso também é um ministério, viu, amados? É um ministério, viu? Então eu louvo a Deus pela vida dela, que Deus mantenha ela e dê muita saúde para ela, em nome de Jesus. Amém, amados? Você tem motivo de sobra para orar a Deus. Vamos gastar um tempo na presença de Deus, amados. Não é perder tempo, não, irmão. Vamos gastar um pouco de tempo com Deus. A forma que você quiser, ajoelhado, de pé, sentado, a forma que você quiser, a tua oração vai chegar ao Senhor. Não importa a forma da qual você esteja, mas busque a presença de Deus. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, como pastor desta igreja, Senhor, pelo privilégio do qual o Senhor tem me dado, Senhor, meu Deus, de estar à frente do trabalho desta igreja, desse ministério, Pai amado, eu te louvo, Senhor, meu Deus, pela tua graça, pela tua bondade e pela tua misericórdia que tem nos acompanhado, Senhor, no decorrer desses anos que se passaram, Senhor amado, e pelo poder do nome de Jesus, ó Deus, eu quero aqui expressar a minha gratidão, o meu louvor, ó Pai amado, por este ministério, Senhor, por esta igreja, Pai amado, da qual o Senhor tem levantado, esse povo do qual o Senhor tem reunido neste lugar, Pai amado, em nome de Jesus, pelas famílias, Senhor amado, da qual o Senhor tem trazido a este lugar, Pai amado. Eu quero te louvar, Senhor, eu quero te adorar e bendizer o teu nome, Senhor,
Oh, Pai amado, eu sei que no decorrer dos anos, com o passar do tempo, Pai amado, muitas vezes os relacionamentos vão se desgastando, Senhor, os relacionamentos vão se dispersando, pessoas vão se dispersando, ó Pai. É verdade, Senhor, que isso é até humano, Pai amado, é até normal, Senhor, mas que o Senhor, pela tua infinita graça, pela tua infinita misericórdia, Senhor, continue, Senhor, a derramar sobre esta igreja, a derramar sobre este povo, Pai amado, a bênção da unidade, Senhor, no nome de Jesus, Pai Santo. Junta o teu povo, que eles não estejam somente juntos, reunidos, mas que eles estejam, Senhor, impactados, ó Pai, compactos, ó Pai amado, na mesma fé, na mesma visão, na mesma esperança, no mesmo propósito, Senhor amado, em nome de Jesus, que é glorificar o teu nome, Senhor, e fazer com que o teu reino cresça aqui nesta terra, Pai amado. Mas isso só pode acontecer através da unidade. Oh Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, e repreendo, Senhor, tudo aquilo que nos divide, Senhor, tudo aquilo que nos separa, tudo aquilo que nos distancia, caia por terra no nome de Jesus. Todo o propósito do diabo, todo o propósito das trevas, eu repreendo no poder do nome de Jesus. Que haja, Pai amado, consolidação, Senhor, em meio às ideias, em meio aos propósitos, Pai, em meio a teu povo, em meio à tua liderança, em meio a esta igreja, em meio à irmandade, Pai amado, que haja camaradagem, que haja amizade, que haja irmandade, Senhor, no nosso meio, Pai amado. Abençoa, Senhor, os nossos líderes, ó Pai amado, em nome de Jesus, dando a ele visões, Senhor, visão dos céus, Pai amado, estratégia, com sabedoria santa, Pai amado, direcionamento do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Eu apresento a cada líder, a cada pastor desta igreja, Senhor, eu apresento diante do teu trono, ó Pai amado, que o teu fogo, Senhor, possa estar ardendo constantemente em seus corações, ó Pai, dando a ele visões, dando a ele estratégias, ó Pai amado, para de alguma forma contribuir para com o teu reino aqui nesta terra, Senhor, para contribuir, ó Deus, para com o teu ministério estabelecido aqui nesta rua, neste bairro, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Toma ele nas tuas mãos, toma ele nas tuas mãos, ó Pai amado, que os seus liderados possam ver neles, ó Pai, Deus, que os seus liderados possam ver nele, Senhor, a santidade de Deus, ó Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, tudo aquilo, Senhor amado, que foi realizado aqui nesta igreja, Senhor, seja para o louvor do teu nome, seja para a glória do teu nome, os cultos que forem aqui realizados no decorrer dos anos, Senhor, nos trabalhos que forem aqui realizados no decorrer do ano, Senhor amado, vidas sejam impactadas, almas sejam ganhas, ó Pai amado, vidas sejam restauradas, casamentos sejam restaurados, famílias sejam salvas, ó Pai amado. Em tudo isso, Senhor, se não for o Senhor a nos ajudar, se não for o Senhor, ó Pai, a trabalhar em nosso favor, certamente nós não alcançaríamos com êxito, ó Pai amado, o teu propósito. Mas se o Senhor estiver conosco, Senhor, se o teu Espírito for conosco, Senhor amado, se a tua potente mão for conosco, Senhor, certamente nós alcançaremos o propósito, certamente nós alcançaremos o objetivo do qual o Senhor tem nos colocado, Senhor, em nossos corações, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, nesta empreitada, Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor, meu Deus, venha abater a nossa soberba e venha exaltar, Senhor, aqueles que são humildes, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Levanta homens, levanta mulheres, obreiros, ó Pai, líderes, ó Pai amado, inspirados pelo Senhor, inspirados pela tua palavra, inspirados pelo teu Espírito Santo, ó Pai amado, para fazer a diferença nesta casa, fazer a diferença nesse ministério, Senhor, em nome de Jesus. Pai Santo, obrigado, Senhor, pela nossa classe de teologia, Senhor, aonde a tua palavra é estudada, aonde a tua palavra é esmiuçada, Pai amado. Obrigado, Senhor, por esta classe da qual o Senhor tem nos dado, Senhor. Obrigado, Senhor, meu Deus, pelos alunos, ó Pai, pelos irmãos, ó Pai amado, que buscam o interesse, Senhor, de conhecer o Senhor mais de perto, através da tua palavra. Que o Senhor, meu Pai, venha dar-nos luz, a tua palavra, que o Senhor venha trazer revelação, ó Pai, da
tua palavra, e que nisso, Senhor, o teu nome seja glorificado, e as pessoas conheçam ao Senhor como o único Deus, Senhor e Salvador das suas vidas, ó Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai Santo. Levanta professores, ó Pai, levanta alunos, ó Pai amado, inspirados pelo Senhor, Pai amado, em nome de Jesus, que eles façam a diferença, Senhor, no ano de 2019, Pai Santo. Obrigado, Senhor, meu Deus, pelo grupo de louvor desta igreja. Oh, Senhor, meu Deus, eu vejo esse grupo, Senhor, como resposta de oração, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor. Eu abençoo a vida de cada um, o dom, o talento de cada um, Senhor, o instrumento nas mãos de cada um, Senhor, que tudo isso seja realizado para o louvor do teu nome. Caia por terra, Senhor, todo o estrelismo, toda individualidade, Pai amado, caia por terra no nome de Jesus. Que entre eles, ó Pai, haja harmonia, haja respeito, haja consideração um pelo outro, porque todos são importantes, ó Pai, diante do Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Eu te agradeço pela vida de cada um, eu te agradeço, ó Pai, por cada grupo, Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor continue a usá-los, Senhor, de uma forma potente, de uma forma santa, Pai amado, em nome de Jesus, que através dos seus ministérios, e através dos seus dons e talentos, o teu nome seja glorificado, vidas venham se converter, vidas sejam aquebrantadas, ó Pai, através das músicas, através dos louvores aqui cantados, em nome de Jesus, Pai amado. Eu te agradeço pela vida deles. Os eventos, ó Deus, os eventos, os trabalhos que forem realizados no decorrer deste ano, Pai amado, tenha somente um propósito, tenha somente um sentido, que é alcançar ao Senhor, alcançar a fazer a tua vontade, no nome de Jesus. Que através dos eventos, ó Pai amado, vidas venham conhecer ao Senhor. Através dos eventos, ó Pai amado, a tua igreja unifique cada vez mais, ó Pai amado, em nome de Jesus. Pai amado, o nosso som, as nossas aparelhagens, Senhor, foram consagradas ao Senhor. A cada instrumento, Pai, a cada equipamento foi consagrado ao Senhor, pertence ao Senhor, Pai amado, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê santidade, Senhor, para lidarmos com aquilo que pertence ao Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Dá-nos, ó graça, dai-nos sabedoria, dai-nos santidade, Senhor, meu Deus, para que possamos conduzir as coisas do Senhor, que são santas, com respeito, com dignidade, Senhor, porque tudo é do Senhor. Eu te agradeço, ó Pai, pelos jovens, pelos homens, as mulheres, que o Senhor tem levantado, Senhor, na sonoplastia, que tem se esforçado, Senhor, de alguma forma, em fazer com que tudo aconteça de uma forma harmônica. Eu te agradeço pela vida de cada um, que o Senhor continue a dar a eles discernimento e sabedoria, Pai amado, e santidade, porque lidam com coisas santas, ó Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai. Esta igreja, Senhor, esta igreja tem sido preservada, esse salão tem sido preservado, ó Pai, por mãos que trabalham, Senhor, mãos, ó Pai amado, que se dedicam, Senhor, no trabalho desta igreja, na limpeza desta igreja, na manutenção desta igreja, Pai amado, em nome de Jesus. Eu te agradeço pela vida deles, ó Pai, que o Senhor, meu Deus, continue a derramar sobre eles, ó Pai, a tua bênção, a saúde, a prosperidade, no nome de Jesus, ó Pai amado. Eu te louvo, Senhor, pelos seus dons, pelos seus talentos, pelos seus ministérios, ó Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus. Nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esta igreja, Senhor, num todo, Senhor, por cada vida, por cada membro, Senhor, por cada dizimista, por cada ofertante, Pai amado, que tem ajudado, que tem contribuído, que tem colaborado com este ministério, Senhor, de alguma forma, Pai amado. Que a tua potente mão esteja sobre eles, ó Pai, por trás deles, do lado deles, na frente deles, ó Pai, para guardá-los e livrá-los, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado por esta igreja, obrigado
pela vitória, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, as documentações, ó Pai amado, que estão lá na prefeitura, Pai amado, coloca as tuas mãos, Senhor. Eu vou entender, Pai amado, quando é a tua vontade, quando for o teu tempo, Senhor, eu vou entender, eu quero entender, Pai amado, o teu agir, o teu manifestar, Pai amado, e nele eu descanso, porque eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai amado. Oh Senhor, meu Deus, que caia por terra todo sentimento de decepção, que caia por terra todo sentimento de impotência, Pai amado, em nome de Jesus, porque é o Senhor quem pode todas as coisas. Nós nada podemos, mas o Senhor pode todas as coisas. Nós naquilo não alcançamos, o Senhor certamente alcançará, porque Tu és tremendo, Tu és poderoso, Senhor amado, para realizar grandes milagres, grandes obras em nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos, ó Pai, por esta obra, por este ministério, por essas famílias, ó Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a estarmos na Tua vontade, no centro da Tua vontade. Nos ajudas, ó Pai, a atravessarmos este rio de 2019, Senhor. Leva-nos, ó Deus, a porto seguro, ainda que em meio a essa caminhada haja tempestade, ainda que em meio a essa caminhada os barcos venham balançar, Senhor, mas nós entregamos os remos nas Tuas mãos, ó Pai, e queremos ser conduzidos pelo sopro do Teu Espírito Santo, ó Pai, em nome de Jesus. Que haja despertamento em nosso meio, Senhor, no decorrer do ano de 2019, que haja um despertar espiritual em nosso meio, que haja um reavivamento, Senhor, na Tua igreja, no meio do Teu povo, uma conscientização de que sermos verdadeiramente cristãos, ó Pai, em nome de Jesus, para que possamos sim testemunhar do Teu amor e da Tua palavra nesta terra. Assim nós oramos e assim nós cremos no nome de Jesus. Amém.